Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Então, depois de um tempinho longe, né? Algumas coisinhas aconteceram. Mais à frente a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas o mais importante é que todos vocês estejam bem, né? E eu tô com muita saudade de vocês, saudade das nossas aulas, saudade de estar pertinho, saudade do abraço, do carinho que vocês me dão. E que eu tenho certeza, assim, como é importante, né? E esse carinho assim que a gente recebe e que automaticamente a gente retribui, tá? Obrigada pela paciência que vocês tiveram, né? Antes de mais nada, agradeço também ao professor que o Zeca, que ficou assumindo aí nesse período tão difícil da minha vida que foi as aulas de geografia. Eu tenho certeza que vocês se deram muito bem, o conteúdo foi muito bem trabalhado, eu já dei uma olhadinha na prova de vocês, vários alunos falaram, nossa, a prova estava ótima, tirei nota boa e tal, enfim, que bom. O mais importante é a gente também ter sintetizado todo esse conteúdo, tá? De suma importância. O que que a gente vai fazer agora? Agora, bem, bem breve, né? Porque a gente já trabalhou tanta coisa, mas a gente vai fazer uma revisão do que a gente trabalhou como conteúdo e que foi para a prova de vocês. Tá? Então, vamos fazer uma revisão, uma retomada. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que vocês coloquem as perguntas lá na aula, né? Coloquem, podem complementar, eu respondo. Conforme os questionamentos forem acontecendo, eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá, ó, mãos à obra para a nossa retomada ou revisão aí desse conteúdo com vocês no ano. Então vamos lá, prestem atenção. Eu quero nesse momento que você não precisa pegar o livro agora, né? É uma retomada, então eu quero que vocês tenham um caderno, caneta e lápis em mãos. E na nossa próxima aula a gente inicia o capítulo novo, eu já vou sinalizar o que que vai ser, tá? Então vamos primeiro trabalhar isso para depois a gente entender o que que a gente vai fazer depois, tá bom? Então, né, claro, lá toda a apresentação, nono ano, geografia, o que a gente veio falando esse tempo todo, né, foram de todas as fases do capitalismo. Falamos de todas elas, de todas as fases das revoluções industriais também. Lembrando que cada fase do capitalismo, nós tivemos uma doutrina elencada dentro dessa fase, né, e a gente aprendeu todas elas. E dentro de cada fase das revoluções industriais, nós tivemos uma fase do capitalismo paralela a ela. Né? Lembra que nós falamos? Capitalismo comercial, doutrina mercantilista. Nós falamos do capitalismo industrial, que lembra qual é? Liberalismo. Falamos do financeiro, que é o keynesianismo, e falamos do informacional, que é o que nós vivemos hoje, que é o neoliberalismo, que é a ideia das privatizações. Hoje nós sabemos que as indústrias, elas trabalham nas relações de privatização. As multinacionais, a gente vai ouvir muito essa palavra quando a gente falar de circulação de mercadoria pelo mundo. As multinacionais, elas são extremamente neoliberais, né? Elas trabalham com a ideia do neoliberalismo mesmo, que é a ideia da eles tentam ao máximo com que as negociações elas não partam do Estado. Lembra a ideia de estatal? Elas não partem do Estado, elas partem de um grupo de empresários que negociam isso. Então, esse é o capitalismo informacional, que é a terceira revolução industrial, que é o que nós vivemos atualmente. Mas vamos lá, para a gente não perder aí a nossa revisão. Vamos começar com o capitalismo comercial, séculos XV e XVI. Capitalismo comercial, mais uma vez, lembrem-se, doutrina mercantilista. O que era isso? Mercantilismo, expansão de terras pelo mundo. A Europa, berço do capitalismo, né? Ela estava querendo ganhar o mundo, ela estava querendo ganhar a terra, até porque o mercantilismo tem paralelo a ele o metalismo. Lembra que a gente falou isso? Expansão territorial, riqueza, ouro, prata, cobre, eles tinham que enriquecer a Europa. Na verdade, ela vira potência porque ela consegue esse domínio mundial. Então, vamos lá, capitalismo comercial, colônias. O que, que acontecia com a colônia e o que, que acontecia com a metrópole? A colônia extraía matéria-prima. E a metrópole? O que, que a metrópole fazia? Lembra do que é isso? DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que, que a metrópole fazia? Ela produzia e mandava para a colônia.
A colônia ela não tinha condições ainda de ter desenvolvimento nenhum em relação à indústria. Entendam colônia o Brasil. Eu posso falar que o Brasil foi uma colônia nesse momento. Então, qual era o objetivo? Vir aqui, tirar nossas riquezas e levar embora. Chegar lá na metrópole, produzir e espalhar para o resto do mundo. Então, essa foi a grande jogada da nossa. Eu posso falar que primeira fase da DIT, né, durante o capitalismo comercial. E a gente pula para o capitalismo industrial, séculos 18, finalzinho do 17, né? 18 e, na verdade, século 19, ali a gente tem o capitalismo industrial, primeira fase, segunda 19, terceira 20, 21. O que acontecia? As colônias, mais uma vez, forneciam matéria-prima e as indústrias transformavam. Capitalismo financeiro ou informacional, não esqueçam, capitalismo financeiro ou informacional com a doutrina keynesiana, o que ele fazia? Né? Ele fazia a ideia de pegar todo o dinheiro e trabalhar já com instituições financeiras, que a gente trabalhou tanto, né, numa das nossas últimas aulas. Nós trabalhamos bastante a ideia do capitalismo financeiro com as instituições, bolsa de valor, banco, a ideia dos juros, da lucratividade acima de tudo, mas com esse olhar. Tá? Então, aqui a gente está falando de três fases do capitalismo e, de uma maneira geral, o que está sendo colocado aqui é o que a colônia dava para a metrópole e o que a metrópole devolvia para a colônia em cada uma dessas fases. No comercial, não adianta, era metal mesmo, metal, ouro, cobre, diamante, né? O Brasil teve linha de frente, a África teve linha de frente disso, porque eles perceberam que o nosso solo, a nossa pedologia é extremamente rica em metais preciosos. No capitalismo industrial, ainda na Europa, né, a gente tem aí, mais uma vez, a retirada de matéria-prima. Nesse primeiro momento, claro que a Inglaterra já tinha sido entendida que nela haviam jazidas de carvão mineral, e por isso aconteceu lá a primeira Revolução Industrial, e que foi emanando para o resto do mundo. Num primeiro momento na Europa, aí a gente tem a segunda Revolução Industrial já pegando ali a parte da Ásia, já indo para os Estados Unidos, né, e tomando o resto do mundo, e a terceira Revolução Industrial, tecnologia de ponta. Né? Tudo isso cabe dentro desse capitalismo industrial, que foi o pontapé inicial para todas as fases da Revolução Industrial. E esse último aí, que está nesse slide, é o capitalismo financeiro, que é o capitalismo das grandes negociações, das grandes jogadas de negócio, dos bancos, das bolsas de valores, dos juros acima de tudo, dessa lucratividade. Lembrem-se que no capitalismo industrial, a indústria ela já gerava lucro. E os industriários precisavam que esse dinheiro ele tivesse guardado com segurança e com uma rentabilidade maior. E o que acontece? O capitalismo informacional, ou perdão, o capitalismo financeiro, que é o anterior ao informacional, ele entra nesse contexto da lucratividade. E aí nós temos, no slide, infelizmente não desceu, né? Nós temos o informacional, que é o que a gente vive hoje, o capitalismo informacional. O que é isso? Informática, ciência e tecnologia. O lucro hoje, a gente percebe com todas essas multinacionais que a gente tem, que o lucro hoje ele é neoliberal, isso é fato, né? De privatização mesmo, a gente vê várias estatais sendo privatizadas, eu dei vários exemplos em sala de aula para vocês. A estatal que tomava conta do nosso fornecimento de energia hoje privatizou, né? A água que chega da nossa casa e todo o tratamento de esgoto, ele é privatizado hoje. A privatização de telefonia, que antes era o Estado que tomava conta, hoje é privatizado. Olha o neoliberalismo aí tomando conta dentro desse capitalismo informacional, dentro da terceira revolução técnico-científica informacional. Né? Então, a gente tem mesmo um neoliberalismo aí no topo. Tá? E tem outra. Algumas estatais vendem parte dela e ficam com parte do Estado. Um bom exemplo, eu também dei em sala de aula para vocês, a Petrobras. Parte dela já é privatizada, parte continua estatal. Então, a gente vê no capitalismo informacional o neoliberalismo tomando conta, que é a ideia da privatização, acima de tudo, tirando, eximindo aí o Estado de algumas obrigações, mas ele continua lucrando, tá? Com toda a cadeia aí de impostos que essas empresas elas geram.
Temos os setores da economia, setor primário, secundário e terciário, como o próprio nome diz, primário, primeiro, secundário, segundo, terciário é o que a gente chama de profissional liberal, né? Está na terceira cadeia. Então a gente tem aí no setor primário a extração de matéria-prima, né? Todo trabalhador que está lá voltado à extração de matéria-prima, ao campo, a esse contato mesmo com o que vem primeiro antes de ser transformado, a gente chama de setor primário. Em se tratando de desenvolvimento, países com setor primário ainda crescente, a gente chama de países subdesenvolvidos. Se eu tenho um setor primário crescendo muito dentro de um determinado país, ele é um país considerado subdesenvolvido. Por que isso? Porque ele ainda não desenvolveu técnicas suficientes para atender uma população que precisa trabalhar, tá? Então, os setores da economia primário, o setor secundário, como o próprio nome diz, secundário, segundo, é o da industrialização, é o da indústria, é o da transformação. A indústria, ela pega a matéria-prima que vem do setor primário, matéria-prima, primário. Então, ela pega essa matéria, transforma essa matéria. O setor secundário é o setor da indústria. Ele é o setor responsável pela transformação da matéria-prima em produto para que nós, enquanto consumidores, consigamos comprar. Então, transformou a matéria-prima, secundário, passou para o terciário. O setor terciário é o setor de venda. É o setor de venda, é o setor do profissional liberal. Olha, dentro do setor terciário, a gente pode colocar a venda, o profissional liberal. Quem é o profissional liberal? É o profissional que ele tem a autonomia em relação ao seu salário, ele é liberal, ele não tem vínculo, né? A gente pode falar também um pouquinho de economia informal aí nesse quesito. E entra dentro desse setor terciário, e por isso países que têm o setor terciário elevado são países mais desenvolvidos. Eu posso colocar aí saúde, educação. Então, o professor, o médico, de uma forma geral, ele está inserido em qual setor da economia? No setor terciário. É um setor que requer um maior conhecimento. Tá? O setor terciário ele requer um conhecimento um pouquinho maior. Por isso, países que têm um setor primário muito relevante são subdesenvolvidos, e países com setor terciário em relevância, eles são mais desenvolvidos, tá bom? A gente tem aqui benefícios, né, e malefícios em relação à circulação de produtos, né? Circulação de produtos, circulação de capital, circulação de pessoas, que a gente viu isso também quando a gente trabalhou blocos econômicos. Quais são os benefícios dessa circulação? Fluidez de informação de deslocamento, reduziu-se a sensação de isolamento com a globalização. A gente tem exportações acontecendo em toda parte do mundo. Ah, mas caramba, eu estou pensando aqui, né, em se tratando de professora de setor terciário, de setor de venda e tal, de exportação, de importação, blocos econômicos, eu estou pensando aqui na África. Puxa, mas é um continente subdesenvolvido. Nós já vimos que a África ela faz parte de um bloco econômico. Então, ela está no quesito globalização inserida nesse contexto de compra e venda da mesma forma que os outros continentes do mundo. E não esqueçam, o continente africano ele pode ser pobre, subdesenvolvido, no quesito, é, eu posso falar socioeconomicamente falando, mas o solo africano é um solo riquíssimo. A maior quantidade de metais preciosos do mundo estão lá no continente africano. Então, essa circulação de produtos, dessa globalização, que vem aí com todos esses setores da economia, com toda essa ideia de blocos econômicos, ele gira o mundo inteiro. E aí nós temos vários benefícios, muitos benefícios, mas nós temos muitos malefícios. Em se tratando de globalização, de circulação de produto, de integração mundial, existem vários malefícios. Tem uma imagem extremamente interessante em cima desse slide de vocês, na parte direita, que é uma imagem que é trabalhada direto em prova de geografia, quando a gente fala de segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? Separação de um espaço. Olha só, dentro do mesmo local, em São Paulo, essa imagem de uma cidade de São Paulo, nós temos um prédio extremamente nobre
e nós temos uma comunidade muito carente. Um prédio nobre, com piscina na varanda, com uma varanda maravilhosa, quadra de tênis, quadra de esporte, e do outro lado uma população dividindo o mesmo espaço, mas com um poder financeiro nítido muito menor. Então, nós temos malefícios na globalização? Nós temos. Ela atendeu a todos? Não. A globalização, a ideia de aldeia global, e nós trabalhamos isso muito em sala de aula, é uma ideia completamente equivocada. Por que, que eu falo que é equivocada? A imagem me representa. Eu não preciso ir muito além quando eu falo que a aldeia global, queridos alunos, a aldeia global é algo utópico. O que, que é utópico? Algo que não é real. Ah, mas por que, que fala isso, professora? Por que, que a senhora fala isso? Tal? Olha a imagem. É para todos? Todo mundo tem acesso à internet, a comunicação, né, uma estrutura básica de saneamento básico, como o nome fala, básico, né? Então a gente tem vários benefícios na globalização, mas nós temos os malefícios. A aldeia global, ela é uma utopia. E a imagem aí retrata, tá bom? Nós temos ainda como retomada de conteúdo aí, né, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial e alguns livros, lembra que eu falei com vocês? Alguns autores já trabalham quarta revolução industrial, que é a inteligência. Ah, mas essa revolução industrial, ela já existe, trabalhada mesmo, trabalhada em sala de aula? Não. A gente já tem vários autores que trabalham aí esse quesito quarta revolução industrial, né? Então vamos lá, primeira revolução industrial, máquina a vapor, carvão mineral, Inglaterra, século XVIII, produção lenta. Segunda revolução industrial, descoberta da eletricidade, do petróleo, né? Então a locomotiva a vapor ela passa a ser alimentada a energia elétrica, a máquina ela passa a produzir de uma forma mais rápida, a indústria é alimentada aí por energia elétrica. Terceira revolução industrial, que é a que a gente vive hoje, né, já trabalhando a ideia de quarta. Então, a terceira revolução industrial, ciência, tecnologia, informática, fluidez. Hoje tudo é muito rápido, né? A gente fala fluido, rápido, corrido. E a quarta revolução industrial, que eu tenho certeza que não vai demorar muito, a gente já tem nos livros de geografia, que é a inteligência. Hoje a gente não consegue mais, se a gente não acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico, né, realmente a gente vai estar à margem de uma sociedade. Então a ideia hoje é acompanhar esse desenvolvimento que vem acontecendo, tá? Então essas foram as fases da Revolução Industrial, essas a gente também trabalhou bem como sentido de retomada. Para a nossa próxima aula, eu quero que vocês peguem o capítulo 6 para a nossa próxima aula e leiam globalização, marcas de produtos que compramos, maioria internacional, e a gente vai ver aí fluxo de mercadoria, produtos que atravessam oceanos, rodovias e aerovias. Como é que acontece isso, né? Através do fluxo de mercadoria. Hoje em dia, falar que eu vivo num local isolado do mundo e não compro mais nada de fora é impossível. A gente sabe que a maioria dos produtos que a gente tem, muitos são produzidos nacionalmente, mas a maioria é importado. Então, como é que acontece esse fluxo de mercadoria, né? Esse ir e vir? É o que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Então, peguem aí, fica como tarefa, eu quero que vocês leiam no capítulo 6, fluxo de mercadoria, e tenham ideia de cada um desses tópicos que eu coloquei, tá bom? Então, meus queridos, um beijo, fiquem com Deus, tá? Façam o que eu pedi aí em relação ao capítulo 6 para a gente já iniciar uma aula tendo noção do que vai acontecer, tá bom? Então, um beijinho e até a próxima aula.